Oi, quinto ano, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma aula diferente. Então hoje vocês vão me ver, tá? Vamos continuar falando sobre os alimentos. Vamos estar discutindo, conversando sobre os nutrientes. O que é, para que serve, o que faz isso para o meu organismo, para o meu corpo, para mim, tá? Só que a gente vai dividir essa aula em duas etapas, para não ficar tão extensa e tão cansativa. Então hoje nós vamos ver sobre proteínas, lipídios e vitaminas. Na outra aula eu termino com a continuidade, que é sais minerais e carboidratos, tá bom? Então vamos lá. Na página 5 até a página 8, combinado? Então, na página 5 tá assim: nutrientes são as substâncias que fazem parte da composição dos alimentos. Então, do que esse alimento é formado, tá? O que ele vai estar fornecendo para mim, tá bom? Que tipo de vitamina, que tipo de nutriente, né? Esse nutriente me dá energia, ele não me dá energia, mas ele faz o meu corpo se restabelecer, ele faz com que as células sejam renovadas. Os nutrientes, ele tem esse papel na nossa vida, tá? Eles são fundamentais para nós podermos viver, tá bom? Só que esse grupo de alimentos, né, esse grupo de nutrientes, eles não estão somente em um tipo de comida. Então, assim, a carne me produz, me fornece vários tipos de nutrientes, né, principalmente a proteína. Porém, ela não é 100% sozinha. Então, eu necessito dos legumes, eu necessito da verdura, eu preciso da água, né? Nós vamos ver lá na parte de vitamina que tem vitaminas que os alimentos nos fornecem muito pouco, que eu preciso tomar sol. Então, assim, os nutrientes, eles são essenciais, tá bom? Para nossa existência. Os tipos de nutrientes que nós encontramos nos alimentos são a proteína, lipídios, mais conhecido como gordura, vitaminas, sais minerais e carboidrato. Então são 5 nutrientes aí que nós encontramos, tá? Vamos começar a falar hoje sobre proteínas, tudo bem? Depois da água, então a água também é essencial, sempre falando isso. As proteínas são a substância que mais existem em maior quantidade no nosso corpo, tá? As proteínas que consumimos, quer dizer, que nós comemos, tá bom? São encontrados em quais alimentos? Vamos lá. Em carnes, todas as carnes. Então, carne de boi, carne de ave, no porco, no peixe e etc. Então, assim, eu encontro isso, né? Carne de boi ou vaca, carne de porco, que a gente no mercado, desculpa, fala que é carne suína, tá? Ave. Então, isso, ave pode ser a galinha, né? O frango, pode ser pato, pode ser o chester, o peru. Combinado? O peixe são derivados aí, né? Eles. Tem vários. Então, temos peixe de água doce e de água salgada. Os dois fornecem proteína, tá? Então, não importa que o peixe é de água doce, vem de alimento animal, tá? Então ele vai nos fornecer aí a proteína, tá bom? Porém, encontramos proteínas também em derivados de leite, tá? Em outros derivados como o ovo. Então, quem bota o ovo? Tem ovo de pata, tem ovo de galinha, né? Esses também possuem muita proteína. Os derivados de leite, por ser de origem animal, então também tem a sua proteína ali. É lógico que a quantidade de proteína é menor do que, por exemplo, de uma carne, tá? Então a gente não pode comparar a quantidade de proteína que tem nos derivados de leite como um tipo de carne. Entenderam? Por quê? Porque a carne é óbvio.
ela vai te fornecer muito mais, né? Mas os derivados também fornecem em pequenas quantidades, em uma quantidade bem menor, mas fornece, tá bom? Em leguminosas, então assim, feijão, lentilha, soja, ervilha. Então essas leguminosas, elas também possuem proteína, tá? A gente costuma falar que são proteínas vegetais, tá? Proteína vegetal. Porém, a quantidade também é menor. Eu não posso deixar de comer a carne, né? Ah, Pro, mas essas pessoas que são veganas e só comem, elas têm que fazer, mesmo se for através de medicamentos, através de outra maneira, elas têm que pôr essa reposição de proteína no organismo, tá? As proteínas são utilizadas na produção de novas células. Olha a importância da proteína. Nas construções de tecido, na reparação do organismo, tá bom? São necessárias para a defesa do nosso organismo e contra as várias doenças. Então, assim, tem pessoas que podem se adaptar muito bem aí à vida vegana e ficar numa boa. Mas ela vai ter que consumir esses alimentos derivados aqui uma quantidade muito maior, né, para suprir essa falta de proteína da carne, tá? Então, assim, a carne é essencial, tá bom? Na página 6, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Temos aqui algumas imagens de proteínas, tá? Então, temos a carne, os tipos de carne, ó, derivados aqui também, ó, as leguminosas, que eu falei que são os grãos, o ovo, né, o derivado de leite e os vegetais de cor verde escura, tá? Então, os vegetais de cor escura, verde escuro, tá? Brócolis, espinafre, etc. Verde escuro também possui proteínas, tá bom? Os lipídios. Vocês conhecem os lipídios de uma forma mais simples, são as gorduras, né? Nós sabemos desde o início que a gordura tem que ser evitada ou maneirada, não é isso? Óleos e gorduras. Onde é que eu encontro isso? Encontramos isso na carne vermelha, em óleos, em manteiga e em vegetais, tá? Por exemplo, o abacate, ele é riquíssimo em gordura, tá? As castanhas, nozes, castanhas do Pará, castanhas de caju, amendoim, são comidas, são alimentos ricos em gordura. Ah, mas como é que faz isso, Pro? Gente, na sua composição desses alimentos, eles são muito mais gordurosos. Então, são alimentos que não é que eu tenha que parar de comer, mas eu tenho que maneirar, controlar a quantidade desses alimentos, né? Então, assim, as manteigas, os queijos amarelo escuro, como o queijo prato, o cheddar, são muito gordurosos, tá? Carnes, qual tipo de carne? A picanha, a famosa picanha aí. Se você reparar, se vocês já repararam essa picanha quando é feita lá na churrasqueira, a carne e geralmente a grossura da gordura, né, que envolve a carne, que está na lateral da carne, é muito expensa, né? Ela é muito grossa, tá? Então, são alimentos que nós temos que consumir moderadamente. Se eu tirar a gordura ali da carne, depois dela tá assada, você já diminui essa quantidade de gordura a ser ingerida, né? Queijos no amarelo muito forte, é bom você não comer em excesso, né? Não que você vai parar de comer, gente. Vocês têm que comer maneiradamente, tá bom? Também, deixa eu ver se eu consigo. Detalhe. Tem algumas informações que eu vou colocar no sistema hoje para vocês copiarem no caderno, tá? É um complemento de tudo que a gente tá falando, tá bom? E sobre isso que eu acabei de explicar. Então, a gordura,
o carboidrato. Eu vou estar falando um pouquinho, eu vou colocar um textinho pequenininho, vocês copiem no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos lá. Os alimentos ricos em gordura, tá? Ó, até mesmo o coco. Não a água do coco, tá? A água dele não é gordurosa, mas a carninha do coco aqui, o coco mesmo em si, tá bom? O abacate, o azeite, o óleo, tudo é gordura, tá bom? Tem que ter uma alimentação maneirada nesse tipo de alimento, tá? Esse desafio aqui, vocês também vão fazer no caderno porque não tem espaço, tá bom? O outro, que é o jogo rápido, que aparece aqui, o jogo rápido, vocês vão fazer, mas esse tem espaço aqui, tá? E por último, vamos falar aí das vitaminas. Ai, a gente ouve tanto falar, né? Tá gripado, toma vitamina C. Ai, porque precisa de vitamina A para crescer o cabelo bonito, ter a pele bonita. Não é assim? A gente escuta falar muito sobre vitamina, né? A vitamina é muito importante. A falta dela causa as doenças, né? Faz o nosso sistema imunológico também ficar muito fraco. Para a gente poder ficar doente, adoecer, acaba ficando muito mais fácil. As vitaminas são nutrientes fundamentais por atuarem como reguladores de diversas funções celulares. Então, elas equilibram as nossas células, tá? Elas atuam no processo de divisão celular, na absorção de nutrientes. Então, assim, se eu comi proteína, por exemplo, se eu comi uma carne, a carne possui ferro, que também é, né, um nutriente aí, ela tem esse ferro. Para o meu organismo absorver melhor o ferro e eu não ficar com anemia, ficar fraco, eu posso, depois de me alimentar, tomar um copo de suco de laranja ou comer uma laranja, né, ou de acerola. A vitamina C ajuda o nosso organismo a absorver o ferro existente nos alimentos, no feijão, nas carnes, na lentilha, no brócolis. Então, olha que interessante. Um alimento completa o outro, tá? Então, vamos lá. Entenderam até aqui? Então, eles ajudam na absorção de nutrientes, nas trocas de energia, dentre outras funções, né? Elas ajudam na nossa imunidade, nos dar ânimo, nos dar energia e assim por diante, tá? Os vegetais são considerados ótimas fontes de vitamina, né? Os vegetais no geral, tá? Então, a cenoura, né? A gente costuma falar que tudo que é laranja possui muita vitamina, vitamina A, por exemplo. Então, a cenoura, o mamão, né, possuem vitamina A, tá bom? Que mais que eu ia falar para vocês? E a falta da vitamina, desculpa, gente, é porque hoje eu não tô lendo a apostila com vocês diretamente gravando com vocês. Então, quando eu olho para a câmera e eu volto e tá toda grifada a minha apostila, né? Porque a Progrifa, vocês sabem disso. Aí eu acabo me perdendo no parágrafo ali, então tô voltando aqui de novo. A falta da vitamina ocasiona avitaminose. Eu tô lendo devagarinho porque a palavra é difícil. Avitaminose. Então, é uma doença, gente. Não é legal. Então, eu tenho que me alimentar, eu tenho que ter essas vitaminas presentes na minha alimentação, tá bom? E o excesso, que também não ajuda, quando tem que estar equilibrado. Nem a menos e nem a mais, tá? O excesso causa a hipervitaminose. Olha que engraçado, né?
Observe o quadro a seguir, as principais vitaminas. Então, eu vou ler esse quadro, porque não dá para decorar. Vitamina A. Aonde eu encontro vitamina A? Em leites e derivados, né? Então, Danone, manteiga, iogurte, que vocês tomam bastante, e etc. Tá bom? Como queijos e iogurtes. Vegetais verde escuro. Então, igual brócolis, né? Espinafre, tá? E amarelos, tá bom? A couve, o brócolis. Então, assim, olha lá o amarelo entrando aqui. Tudo bem, a cenoura é laranja, né? Mas ele entra nessa categoria aqui também. Então, tem bastante vitamina A, tá bom? A sua falta, olha o que a falta pode ocorrer, ocasionar com a pessoa. Pode levar a cegueira, problemas de pele, dores nas articulações. Articulações a gente vai aprender no próximo bimestre, tá? Mas são as juntinhas aqui, ó, aonde junta os ossinhos aí, tá? As articulações é onde nós fazemos os nossos movimentos, tá bom? Então, a falta de vitamina A pode ocasionar essas doenças, tá? Complexo B. A gente encontra isso em fígado, é carne, tá? Fígado, leveduras, cereais integrais, ovos, carnes, banana e espinafre, tá bom? Os problemas que a falta do complexo B pode acontecer, pode ocorrer. Problemas do sistema nervoso, estamos falando aqui da parte central, nós vamos estudar isso, né? A partir do próximo bimestre, a gente começa a estudar sobre o corpo humano. Então, o sistema nervoso é onde leva todos os comandos para o cérebro, tá bom? Lesões na pele e anemia. Anemia é quando a quantidade de glóbulos branco está acima do glóbulos vermelho, né? A mamãe tem costume de fazer assim no olhinho e ver se tá vermelhinho aqui, para ver se tá com anemia. Anemia é algo muito sério, tá bom? A pessoa com anemia, ela tem muito sono, ela tem fraqueza, ela não tem disposição para fazer as coisas. Então é muito sério, tá? E entre outros sintomas, porque uma doença ocasiona outra, tá bom? Vitamina C, a tão conhecida, mais famosa, todo mundo já ouviu falar que a vitamina C é bom para gripe, é bom para saúde, para manter a nossa imunidade. Mas onde eu encontro essa vitamina C na minha alimentação? Frutas e vegetais, especialmente as frutas cítricas. Lembra que eu falei? Laranja, acerola, caju, tá? Então, assim, essa vitamina C, ela ajuda o nosso organismo a absorver até mesmo o ferro dos alimentos. Então, faz com que o nosso organismo não tenha anemia, porque a falta de ferro também ocasiona anemia, tá? Então, a importância da vitamina C. A falta de vitamina C, olha o que ela causa: escorbuto, doença que causa lesões na pele, sangramentos frequentes e a cicatrização lenta. Na época que tinhas muito como posso falar? Agora eu vou unir a nossa ciência com história, tá bom? Escorbuto é uma doença que na época das grandes navegações, né, quando os portugueses ficavam em alto mar e passava meses, muitas das doenças que se encontravam quando as pessoas chegavam em terra firme era o escorbuto, tá? A falta da vitamina C. Então, assim, eles chegavam doentes e com essas lesões na pele, porque é um dos sintomas da doença, né? E por que isso ocorria? Porque eles estavam em alto mar, eles passavam meses ali, não eram grandes embarcações a ponto de conseguir trazer uma quantidade de alimento rica em nutrientes, né? Com uma variedade de nutrientes.
Muitos dos alimentos estragavam pelo caminho, então acabava eles ficando sem essa alimentação adequada. E com isso, por estarem, 2, 3, depende de onde eles iam, meses e meses em alto mar, eles ficavam doentes por falta da vitamina C. A gente não sei se a gente vai ver isso ainda nesse bimestre, eu preciso dar uma olhada lá, mas tô ligando aqui a nossa ciência com a nossa história, tá bom? Vitamina D, preste atenção, a importância da vitamina D. Só que ela tem um detalhe. A vitamina D, eu não consigo pegar ela da forma completa que o meu organismo necessita somente com alimentos. Ela é uma das vitaminas que menos tem em alimento, tá? Agora, a fonte principal de vitamina D é o nosso sol. Como o sol pode fornecer vitamina? Não é que a vitamina, ele tá pondo a vitamina em nós, não. Mas os raios solares atingem nossa pele, tá? Eles penetram na parte mais profunda da nossa pele e, com isso, ativa o nosso organismo a produzir a vitamina D. Então, assim, eu encontro vitamina D nos ovos, nos cereais, no leite e derivados, tá? Os cereais que eu falo é tipo arroz, tá? Trigo, são esses cereais, tá bom? Porém, é uma quantidade mínima, não supre a necessidade total que o meu organismo necessita. Por isso que nessa época de quarentena aí, de pandemia, a gente não pode sair, né? A gente tem ficado mais branco porque a gente está tomando pouquíssimo sol. Sempre que possível, sente ao sol, nem que for próxima à janela. Eu moro em apartamento, não pode ficar descendo, não dá para circular pelo prédio. Quando tiver sol, nem que for na sua janela, fica um pouquinho ali, tá? Uns 20 minutos, porque a gente necessita dessa vitamina. E o nosso organismo, ele pode produzir isso uma vez que ele estiver tomando esse sol, tá bom? O que pode ocasionar a falta da vitamina? Raquitismo, perda de cálcio dos ossos, deformação óssea. Então, a vitamina D, para vocês que estão em crescimento, é essencial. Essencial, tá? Vamos lembrar que vocês estão em fase de crescimento, que os ossos de vocês estão crescendo, vocês estão desenvolvendo, e a vitamina D é essencial para que isso ocorra com saúde, tá? No meu caso, eu não cresço mais. Porém, eu preciso da vitamina D para que o cálcio que eu consumir através da minha alimentação, onde eu encontro o cálcio? Eu encontro o cálcio principalmente em leite, tá? Em alguns cereais, por exemplo, como a soja, eu consigo encontrar o cálcio, e nas verduras verde escura também tem cálcio, mas para que o meu organismo absorva da forma correta esse cálcio nos meus ossos e não fazendo meus ossos ficarem fracos, né? Eu preciso da vitamina D. Então, assim, não é porque eu não estou mais crescendo que eu não preciso dessa vitamina. Eu preciso para manter o cálcio necessário dentro dos meus ossos, tá bom? E a pessoa, conforme vai envelhecendo, ela vai perdendo mesmo, é natural, né? Algumas senhoras, principalmente, falam, né? Sofrem muito com osteoporose. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para evitar essas doenças na fase inicial. Então, conforme eu me trato, quanto mais cedo eu tiver uma boa alimentação, o meu organismo bem nutrido, isso vai ajudar na minha velhice, tá? A vitamina E, nozes, sementes de girassol, gergelim, castanhas e óleos vegetais. Sem isso, eu tenho danos no sistema nervoso também, tá? Aonde leva as informações de todo o meu corpo para o cérebro e traz a resposta do cérebro para todo o resto do corpo. Então, a falta de vitamina E também prejudica nessa comunicação aí, tá bom? A vitamina K, eu encontro ela nos vegetais verdes,
como brócolis, couve-flor, agrião, rúcula, repolho, alface e espinafre. Então, a vitamina K eu encontro ela tanto nos verdes escuros quanto nos verdes claros, tá bom? E a falta da vitamina K, quando eu me machuco, eu lesiono a minha pele, a demora maior para curar, né, para sarar, para cicatrizar aquela ferida, tá bom? Então, eu vou terminar a aula por aqui. Na aula que vem, a gente vai falar de outros 2 nutrientes, tá bom? Beijo, gente, e bom final de semana.